Nesse vídeo aqui a gente vai estar gravando, né, a resolução de alguns itens, né, envolvendo aí, né, a matriz de referência do SAEB e SAEP do quinto ano do ensino fundamental. Então, o primeiro descritor é identificar a localização, movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. Então, aí está o nosso primeiro item. Então, ele diz o seguinte aqui. Vamos lá. Sandra arrumou alguns objetos em um tabuleiro com as marcações. Veja a seguir. Está aqui um tabuleirozinho, onde nesse tabuleiro a gente tem aqui uma representação, né, na horizontal e uma representação na vertical. Então, isso é muito importante, né? Então, é um item que o SAEP, às vezes, ele costuma cobrar. Então, o aluno ele tem que ter essa orientação, tanto na posição horizontal e na vertical. Então, a gente vê aqui, né, que nesse tabuleiro, a orientação na horizontal é quem? É o ponto A, B, C e D. E na vertical a gente tem a numeração 1, 2, 3, 4. E aqui vem um comando da questão. Então, é importante a gente entender como é que um item ele é construído, né? Então, aqui a gente tem o enunciado, o suporte, né? Então, isso aqui é o enunciado. Aqui a gente tem o suporte, o comando, né? E aqui a gente tem as alternativas, onde a gente tem um gabarito correto e os distratores, né? Para tentar enganar ali o aluno. Então, vamos lá. Preste bem atenção, é um item fácil, né, de a gente resolver junto com os alunos, mas a gente tem que entender o que a questão está cobrando. Que objeto Sandra colocou na casa C2? Então, primeiramente, ele quer saber qual objeto está na casa aí C2. Então, primeiramente, a gente vem analisar aqui, né, a linha, que no caso aqui é a horizontal. Então, a linha aqui a gente tem o quê? A gente achou aqui o C, e agora a gente vai achar quem? O 2. Onde é que está o 2? Então, o 2 está aqui, ó, né, que é a colunazinha. Então, aqui a gente pode ver, né, a situação tanto horizontal, vertical, ou a gente pode também trabalhar com o aluno dizendo linha e coluna. Não é verdade? Então, a questão de lateralidade ela é muito importante, né, na resolução desse descritor. Então, a gente percebe aqui quem é que está posicionado aqui, né, no C2. Então, aqui C2 é a estrelinha. Na verdade, então aqui a gente marcaria, né, a letra C. Né? Então, o item fácil, mas a gente sabe que o SAEB e o SAEP, né, os descritores, né, têm níveis de proficiências diferentes. Né? Então, a gente vai estar trabalhando aí outros descritores não, né? Outros itens nessa resolução aqui de questões, né? Então, vamos lá, deixa eu tirar daqui. Vamos para outro item. Aqui a gente agora vem para o descritor, né? Ainda está no descritor 1, né? Onde aí a gente vai ter um nível de dificuldade um pouquinho maior. Então veja, né, que um mesmo descritor ele apresenta, né, dificuldades diferentes. Nessas dificuldades a gente chama de níveis de proficiência. Então vamos lá. Vou contar aqui mais uma questão, né, onde ela diz o seguinte, né, que a gente chama de item, né? Aqui está o comando, o comando não, né? O enunciado. Então vamos lá. Prova Brasil, né, que é o SAEP. Então, o desenho a seguir mostra um estante onde são guardados diversos livros. Está aqui a estante. Né? Isso é o suporte. E agora a gente vem para o comando. Um aluno está de frente para a estante, nessa posição. O livro de música é o terceiro a partir de sua. Então, ele está dizendo que o livro de música é o terceiro a partir de sua letra A. Esquerda na prateleira do meio, direita na prateleira de cima, esquerda na prateleira de cima e direita na prateleira do meio. Então, primeira coisa, a estante ela está de frente para o aluno. Então, eu não vou, né, rotacionar essa estante. Ela está de frente. Então, jamais eu posso rotacionar, virar. Não é verdade? Ela está posicionada de frente para o aluno. É assim que o comando me disse. Então,
Primeira coisa é a gente, né, identificar onde é que está o livro que ele está pedindo, que é o livro de música. Então a gente vê que o livro de música, né, está aqui. Então a gente já vê que ele está na prateleira de onde? Ele está na prateleira do meio. Então a gente já fica entre duas opções. E ele diz que ele é o terceiro. Ele é o terceiro de onde? Ele é o terceiro da esquerda, né? Ou ele é o terceiro da direita? Então, a gente está olhando para essa prateleira. Então, é em relação a gente. Como é que a gente está olhando para ele? Então, a gente está olhando da esquerda ou da direita? Então, a gente está o seguinte: a gente está de frente para essa prateleira. Um exemplo. Está aqui o menino de frente para essa prateleira. Então, esse lado aqui é o que do menino? Esse lado é o lado esquerdo. Esse lado aqui é o que do menino? O lado direito. Então, se o menino ele está posicionado bem no centro, né, dessa prateleira, então o que é que vai acontecer? Esse livro de música ele vai estar posicionado aonde? Ele vai estar posicionado à sua direita. Então, aqui a gente marcaria quem? A letra D, na verdade? Então, cuidado, né? Cuidado com esses itens, nessa questão de lateralidade, a questão do comando, a questão da prateleira, eu não posso rotacionar ela, tenho que deixar ela do mesmo jeitinho, é isso porque ela está de frente, ela está posicionada dessa forma, ok? Então, tá aí mais um item, né, envolvendo o descritor 1. E agora a gente vai para outro item envolvendo também esse descritor 1. Então, a gente percebe aí, né, que as questões elas têm níveis, né, um pouquinho diferentes. Então, vamos lá aqui para mais um item. Então, presta bem atenção nesse aqui. Ele diz o seguinte: observe, está aqui o enunciado, observe a figura abaixo, o caminho percorrido por Tiago. Então, essa figura está representando esse caminho, né, percorrido por Tiago. Ele saiu do ponto A e chegou ao ponto B. Como ele fez para chegar no ponto B? Então vamos lá, mais uma questão também que às vezes, né, os alunos, né, eles, né, têm uma certa dificuldade. Então, vamos lá, preste atenção. Então o aluno, ele vai estar saindo daqui, desse ponto. O aluno está aqui, né? O aluno está de frente para isso aqui. Então o professor, ele pode até fazer essa trilha na sala de aula. Na verdade, ele pode fazer essa trilha. Então, quando o aluno está aqui, ele vai sair desse ponto, né? Ele está de frente para o ponto A. Ele vai caminhar dessa forma. Então, para ele chegar, ó, a questão, o comando da questão, ele vai sair de A e vai chegar no ponto quem? B. Não é no C, nem é no D, é no B. Então, eu tenho que me ligar no comando. Como é que ele faz para chegar no ponto B? Então, se ele está de frente, então essa referência, ó, a referência ela é muito importante nesse descritor 1. Não é isso? Porque essa referência ele vai nos dar, né, a questão do movimento, da lateralidade, que também é importante, direita, esquerda. Então, se ele está de frente, ele vai caminhar dessa forma, então ele vai avançar o seguinte, então ele vai avançar uma, duas, três, quatro, cinco casinhas, né? Então a gente já fica entre duas opções. E aí, quando ele chega nesse ponto, o que é que ele vai acontecer? Se ele está se movimentando dessa forma, né? Se o professor fizer uma trilha na sua sala de aula, quando ele chega nesse ponto, o que é que ele vai fazer? Ele vai girar para a direita ou para a esquerda. Então, se ele está de frente, caminhando, então, né, se coloca aqui no lugar do aluno, no lugar dessa pessoa em movimento. Se ele vem em movimento assim, quando ele chega aqui, ele vai virar para onde? Ele vai virar para a direita. É isso porque esse lado aqui, se ele está de frente, esse ladozinho aqui vai ser o quê? Ele vai ser à direita. Então, ele vai se movimentar, ele vai girar para a direita. E aí, ele vai avançar quantas casas? Uma, duas, três. Então, esse menino, ele está se movimentando assim, ó, ele está de frente para cá. Ele está de frente para cá. Então, quando ele chega nesse ponto, ele vai girar para onde? Ele vai girar para a sua direita. Ele está caminhando dessa forma. Só é se colocar no lugar desse menino aqui que está em movimento, que a gente está criando aqui. Ó. Esse aqui é uma criança, ela está se movimentando, né, que no caso aqui é Tiago. Então,
Se ela está se movimentando, né, nesse sentido, quando ela chega nesse ponto aqui, ela vai girar para onde? Para a direita. Então, o problema da questão não está ao avançar 5 casas, está nesse ponto. E chegando nesse ponto, ele vai girar para a direita ou para a esquerda. Então, como esse aluno ele vem se movimentando aqui de frente, então ele vai girar para a direita. E aí ele vai avançar quantas casas? Ele vai avançar, né, 3 casinhas. Então aqui ele tem, avançou 5 e girou para a direita. Então aqui a gente ia marcar letra B. Então veja que é um descritor simples, mas às vezes, né, os alunos eles, né, confundem muito essa questão de direita e de esquerda. Então é importante, né, que o professor ele trabalhe de uma forma bem lúdica, né, esse descritor, fazendo mapas, trilhas, para que esse aluno, né, ele tenha, né, essa percepção da lateralidade. Beleza? Isso é muito importante. Então vamos aqui para mais um item envolvendo esse descritor 1. É aqui da provinha do Saeb. Vamos lá. Então, repara bem, vamos fazer a leitura aqui da questão, né, do texto. Ela diz o seguinte, né, o enunciado. A figura abaixo mostra um teatro onde as cadeiras da prateleira, né, da plateia, são numeradas de 1 a 25. Então, aqui a gente tem, né, cadeiras da plateia numeradas de 1 a 25, tá? Aqui, ó, de 1 até 25. Aqui a gente tem um palco. Então, agora a gente é um suporte, né? A gente vem para o comando da questão. O que é que a questão está perguntando? É importante a gente, né, ter essa noção, e o aluno também. Né? O aluno tem que ter essa noção do comando. O que é que a questão está cobrando? Mara recebeu o ingresso de presente que dizia o seguinte: sua cadeira está localizada exatamente no centro da plateia. Então, aqui a gente tem uma percepção, né, fácil de responder, né? Então, um comando fácil, né? Então, vamos lá. Onde é que está no meio, né? Qual é a cadeira que está no meio? Qual é a cadeira de Mara? Então, qual é a cadeira de Mara? A cadeira de Mara é a cadeira de quê? A cadeira que está no centro. Então, a gente percebe aqui, né, por uma questão de lateralidade, a gente percebe que aqui a gente tem o seguinte, para cá a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco. Então, essa parte aqui representa o quê? Ela representa, no caso aqui, as linhas, né? Estou representando as linhas, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente percebe aqui que a do meio aqui é 3. Dessa primeira linha, mas ele quer saber quem está no meio de tudo. Quando a gente se refere à coluna, né? Quem é que está no meio? Por exemplo, dessa coluna 1 aqui, quem é que está no meio, né? Seria aqui a 11. Mas aqui, no geral, a gente percebe aqui quem é que vai estar no meio. Então, a gente vai estar no meio quem? A cadeira quem? A cadeira 13. Então, a gente faz uma percepção aqui de linha e coluna e a gente percebe que quem está no meio aí, né, é a 13. A gente sabe que é um descritor fácil, que às vezes o aluno, ele, ao olhar para esse suporte aqui, ele já consegue identificar quem está no meio. Não é verdade? Mas existe também uma condição, né, de linhas e colunas dando essa intenção de quem está no meio. Então, veja, quando a gente trabalhou aquele primeiro item, onde a gente estava relacionando linha e coluna, não é verdade? Ou seja, horizontal e vertical, a gente estava relacionando quem? A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. E no caso também a gente pode trabalhar dessa forma, para identificar, né, quem é que está no meio. Então, o item leva, né, uma ideia para um outro interessante. Beleza? Então, a cadeira que está no meio aqui é a cadeira 3. Agora, tem aluno que, quando olha rapidinho, vai responder, porque ele vê, né, quem é que está centralizado ali. Então, aqui, no caso, aqui seria, né, a opção letra B. Mas aí, mais uma vez, eu posso explorar diversas ideias aqui, né, dentro desse item para chegar, né, a essa resolução. A gente sabe, né, que é um item fácil, mas que às vezes, né, o aluno ele tem um certo problemazinho, né, de resolver isso aí, porque ele não entende, né, às vezes o comando da questão. Então é importante a gente trabalhar isso aí de uma forma bem significativa, né? Então, vamos lá. Vamos para mais um item aqui, né?
envolvendo esse descritor 1. Então, vamos lá. Enunciado, considerando que o desenho abaixo representa uma sala de aula e que você é o professor, o que é que vai acontecer aqui? Qual a posição da cadeira de Pedro em relação ao professor? Né? Então, vamos lá. Ele quer saber qual é a cadeira de quem. Olha o comando da questão de Pedro. Então, já vou destacar Pedro em relação ao professor. Não é verdade? Então, vê só. Quando a gente vai responder esse tipo de item aí, a gente tem que reparar o seguinte. A gente tem que reparar o quê? A questão da lateralidade, né? E do referencial que ele está nos dando. Né? Então, a gente está olhando para essa questão aí, a gente está olhando para essa situação aí. Né? A gente está olhando para essa imagem. É feita aquela questão da prateleira do livro. Então, vamos lá. Quando você está olhando, o que é que vai acontecer? Pedro, que é a referência que ele está dando, né? Para a gente estar vendo. Pedro, ele vai estar em relação ao professor onde? Na segunda carteira, da esquerda para a direita. A gente sabe que não é na segunda. Né? A segunda é essa do meio aqui. Então, veja que tem mais uma relação de linha e coluna. Que a gente pode estar relacionando linha e coluna. Então, a gente sabe que não é na segunda. Aí vem a letra B. Na primeira, da direita para a esquerda. Na primeira, da esquerda para a direita. E aqui tem na terceira, da direita para a esquerda. Então, ao olhar isso aqui, a gente percebe que a gente tem o quê? A gente tem uma situação de onde? Que ela é a primeira, né? Em relação ao professor. Agora, de onde? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Então, vamos lá, preste bem atenção aí nessa situação. A gente sempre vai ficar nessa dúvida. Mas o que é importante é de como você está olhando para esse item. Então, aqui a gente vai ter a primeira de onde? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então, aqui a gente vai ter a primeira de onde? Da esquerda, da nossa esquerda, para onde? Para a direita. Beleza? Então, como é que você está olhando? Como é que o aluno está olhando para essa imagem? Ele vai estar olhando de onde? Ele vai estar olhando da esquerda, né? Da esquerda para a direita. Então, o referencial, né, é muito importante. Ok? Então, se o referencial aqui fosse a porta, então a situação ia ser diferente, né? A situação aqui ia ser diferente, mas o referencial aqui é o quê? É o professor. Então, para o professor aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser o primeiro. De onde? Da esquerda, de como o aluno está olhando, para onde? Para a direita. Beleza? Então, veja que é uma questão, é o item, né, que às vezes a gente fica um pouco na dúvida. Mas aí a dica que eu dou para essa questão é o seguinte: quando o aluno está respondendo ela, ele está visualizando essa questão, ele está visualizando esse mapazinho aí. Então, ao visualizar esse mapa, Pedro, em relação ao professor, ele vai estar onde? Ele vai ser o primeiro. Mas ele vai ser o primeiro de onde? O aluno vai estar olhando para esse mapa. Então, ele vai ser o primeiro de onde? Da esquerda, que é como o aluno está olhando esse mapa, para onde? Para a direita. Aí a gente respondia, né? Esse itemzinho aí. Então, uma questão que a lateralidade ela é muito importante. Então, veja que isso aqui é uma situação que o professor ele pode explorar dentro de sua sala de aula. Né? Então, ele pode pegar lá, né, as bancas que os alunos estão sentados, né, e fazer, né, esse trabalho. E trazendo um aluno lá para frente para trabalhar essa questão da lateralidade. Ou aquele coleguinha, ele está onde? Ele está à tua esquerda ou ele está à tua direita? Né? Então, é um item, né, que não é muito difícil, mas às vezes os meninos erram bastante por conta dessa questão da lateralidade. Então, tá aí, né, o primeiro descritor, né, do quinto ano que a gente trabalhou. Então, a gente trabalhou em níveis, né, de proficiências diferentes, né, que o SAEB e o SAEB podem trazer. Então, até a próxima aí.